Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de avançarmos nessa nossa caminhada na busca pela resposta à grande pergunta que todo ser humano faz a si mesmo e também faz às outras pessoas. Por que eu existo? Qual a razão de eu viver? Qual a razão da minha existência? E nessa caminhada eu quero começar lendo mais uma vez um texto de Mateus 22, quando um mestre da lei, fariseu, faz a Jesus a pergunta a respeito de qual é para Jesus o maior de todos os mandamentos. Então Jesus responde da seguinte maneira. E um deles, o verso 35, diz assim: E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Com esta resposta, Jesus então reafirma aquilo que ao longo de toda a Bíblia nos é ensinado, de que o amor ocupa a posição central no propósito de Deus, no trabalhar de Deus, na dispensação de Deus e na relação que Deus quer ter conosco. Então, ao longo de toda a Bíblia, isso nos é ensinado. O amor está no centro, é o fundamento, é a base. E eu quero ver com você o que Jesus nos diz a respeito da condição deste amor agora para os nossos tempos, esses que nós consideramos, segundo a Bíblia, os últimos dias. E então quero ir lá agora para Mateus, no capítulo 24. Neste capítulo 24, Jesus responde à pergunta que os discípulos lhe fizeram com respeito aos sinais que antecederiam a sua vinda e também ao final dos tempos. No versículo 3 nós lemos: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Então Jesus inicialmente faz uma advertência. Olha, tomem cuidado para vocês não serem enganados. Então, a partir daí, Jesus começou a apresentar alguns sinais que estariam referenciando ou sinalizando a proximidade do seu retorno, da sua volta. E eu quero considerar a partir agora do versículo 10. Jesus diz o seguinte: nesse tempo, que seria o tempo que antecede a sua volta, ele diz: muitos hão de se escandalizar. É o que nós temos visto acontecer diariamente. Muitos escândalos têm surgido. E ele diz também que muitos iriam trair e odiar uns aos outros. Então esse é um sinal dos últimos tempos. Traição, falta de fidelidade, não é possível confiar nas pessoas. E também o ódio de uns para com os outros. E ele prossegue no verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quando Jesus diz muitos, significa grande número, uma grande multidão. No versículo 12, Jesus continua dizendo algo aqui de suma importância. Ele diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade ou maldade, o amor se esfriará de quase todos. Então, creio que nós precisamos parar e atentar para o que Jesus disse e nos deixou aqui como sinal evidente da proximidade da sua volta, dos últimos dias. Ele diz que nos últimos dias a iniquidade ou a maldade
se multiplicaria, indicando um crescimento acentuado, intenso. Tá? A maldade, a iniquidade estaria se multiplicando. E em que aspecto nós podemos perceber isso? A maldade, ela se apresenta por um lado, muito perceptível, muito evidente. O que nós, infelizmente, vemos e percebemos nos nossos dias é que as notícias da maldade do ser humano, do comportamento das pessoas, tem se multiplicado e tem se intensificado essa iniquidade. Através de um lado evidente que é a violência, a agressão, as guerras, tantos outros aspectos que esta maldade, esta iniquidade tem se proliferado e tem se multiplicado. E se nós fôssemos ficar aqui falando, demandaria muito tempo falando desse aspecto visível, aparente, facilmente perceptível de como o mundo está cada vez evidenciando, as pessoas estão cada vez mais manifestando esta maldade, esta iniquidade. Mas tem um outro lado da maldade, tem um outro lado da iniquidade que não é tão evidente, que não é tão perceptível, que é muito mais sutil. E esse é o pior lado. Este é o lado em que o dano é maior, porque não se percebe o mal acontecendo. E exatamente esta ação mais intensa do maligno, esse é o lado mais intenso do mal, a sutileza com que a maldade e a iniquidade vai corroendo o ser humano no seu comportamento, no seu viver. De que maneira? São tantas as formas, mas podemos destacar algumas da maldade enganosa, por exemplo, em que nós vemos uma intensificação ao consumismo. Tá? Somos assediados, somos bombardeados diariamente com propagandas, com convites sedutores, para que aumentemos cada vez mais o consumo, comprando as coisas que nos são apresentadas como indispensáveis na nossa vida. Tentam nos convencer diariamente de que nós precisamos de muitas coisas, de um celular melhor, de uma televisão melhor, de um carro melhor, de uma casa melhor. E isso nos incita ao consumismo, trazendo com isso uma conta a pagar, uma dívida, um preço que vai cada vez mais absorvendo o nosso tempo, a nossa vida, não só para adquirir as coisas, mas também por manter essas coisas. Também a sutileza daquilo que nos é apresentado como opções de lazer, opções de conforto, viagens, passeios, e tantas outras coisas não são apresentadas como opcionais de aproveitar a vida, viver a vida da melhor maneira possível. E tudo isso tem um custo de dinheiro e custo de tempo também. Outro aspecto, outro lado da sutileza da iniquidade é nos convencer, tentar nos convencer e convencer as pessoas a respeito do direito de liberdade, de que nós, seres humanos, temos todos os direitos de sermos livres, de fazermos aquilo que nós gostamos, de correr atrás dos nossos sonhos e sermos felizes. Essa é a grande propaganda que é difundida, o direito de sermos felizes e corrermos atrás da nossa felicidade. Só que essa corrida atrás dessa felicidade, da realização dos nossos sonhos, muitas vezes tem levado as pessoas a se agredirem, a pisarem uma em cima das outras, a desprezarem, numa visão egoísta, egocêntrica de que eu tenho o direito de ser feliz, a liberdade de escolher o que eu quero. E tudo isso é feito de maneira aleatória à vontade de Deus, um total quase que desconhecimento e desconsideração se aquilo é permitido por Deus, se aquilo é a vontade de Deus. Então, todas essas
ideias, né, de liberdade sexual, em que eu posso ser o que eu quero ser, escolher, né, que tipo de pessoa eu quero ser, se eu quero ter uma vida de homem, se eu quero ter uma vida de mulher, se eu quero ter uma vida ambígua, porque eu tenho liberdade porque o que interessa é que eu seja feliz. Tudo isso faz parte dessa obra enganosa, maligna, que tem levado as pessoas, na verdade, a um caminho de distanciamento de Deus, de afastamento de Deus. Esse é o lado, né, sutil, que é tão variado, né, com tantas faces e tantas formas, mas que revelam que a raça humana caminha cada vez mais por um caminho de infelicidade, de insatisfação, de morte e de destruição. Então é isso que Jesus está dizendo, essa iniquidade se multiplicaria. E é exatamente isso que a gente está vendo acontecer, essa maldade se multiplicando. E de maneira bastante disfarçada e sutil. Mas Jesus disse também um outro sinal, né, que estaria acontecendo nos últimos dias. Ele diz: o amor se esfriará de quase todos. E essa é uma face extremamente triste, um sinal muito trágico que caracteriza os últimos dias. O amor se esfriará de quase todos. Isso Jesus está indicando. Mais do que a maioria, a grande maioria, quase que a totalidade, quase todos, o amor estaria se esfriando, estaria minguando. E de que amor Jesus está dizendo? Não é o amor filéu, por exemplo, o amor entre amigos, o amor que se manifesta entre os membros de uma família. Esse tipo de amor, ele ainda continua se manifestando na raça humana. Nós vemos os pais amando os filhos amando os pais, os amigos. Então esse amor, ele não está em crise. Mas também tem outro amor, que é o amor eros, que é o amor que é caracterizado entre pessoas de sexo oposto, entre um homem e uma mulher. Esse amor também não está em crise porque as pessoas continuam casando, continuam se apaixonando, continuam se amando. Qual é o amor que estaria em crise nesses últimos dias? É o amor ágape, que é o amor de Deus, que é o amor verdadeiro, que é o amor altruísta, que é o amor que é o próprio Deus. Esse, Jesus está dizendo, ele vai quase que desaparecer. E é verdade. Esse amor é difícil de ser encontrado. A característica das pessoas é de serem amantes de si mesmo. O mundo hoje está caminhando cada vez mais fortemente para amar a si mesmo, um amor egoísta, que olha para si mesmo e pensa na sua própria felicidade, pensa no seu próprio prazer, independente do próximo. Então Jesus está dizendo, a característica é esta, de que nos últimos dias o verdadeiro amor, ele estaria quase que desaparecendo, seria muito raro. E infelizmente isso tem acontecido. E nós precisamos considerar qual é que tem sido a nossa experiência em relação a este amor, que é amor que vem do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos parar e olhar para nós mesmos. Qual tem sido a nossa experiência em relação a este amor? E para isso eu quero ler novamente já um texto que nós lemos em um dos vídeos anteriores, mas acho que vale a pena nós irmos lá para Efésios capítulo 5. Vamos lá. No versículo 15 do capítulo 5 de Efésios, Deus nos adverte dizendo: portanto, vede prudentemente como andais, como vocês estão vivendo, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, Deus aqui está nos chamando a atenção para nós pararmos e considerarmos e olharmos a nossa vida, qual o padrão, que forma nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo como pessoas que são sábias, ou nós estamos vivendo de maneira louca, de maneira nécia, vivendo a vida numa correria,
Porque é isso, essa é a estratégia do maligno. Satanás sabe muito bem que dentro da experiência do amor, do verdadeiro amor, o amor de Deus, existe um elemento chave que é o tempo. O tempo. Por quê? Porque o amor ágape, ele é o resultado da do nosso relacionamento com Deus, da nossa comunhão com Deus. O amor ágape, ele é fruto da prática da presença de Deus, de conhecermos a Deus e amá-lo, e esse amor ser infundido dentro de nós. Então o elemento tempo é o elemento chave. Se nós não temos tempo para Deus, se nós não temos tempo para praticar a presença de Deus, esse amor não tem como acontecer. Porque ele é exatamente isso, o amor é Deus. E a palavra que de Deus está nos chamando a atenção, veja como vocês estão vivendo, e que padrão, né? O padrão da grande maioria, a esmagadora maioria da humanidade, em que o amor estaria esfriando, quase que desaparecendo, muito rarefeito, ou como sábios. Agora, o viver de sábio, Deus está dizendo, nós precisamos remir o tempo. A palavra remir é tirar do estado de escravidão. O tempo está preso. Está preso aonde? Está preso nas mãos do príncipe desse mundo, o sedutor, o maligno. E como é que ele prende o tempo? Nos apresentando inúmeras formas atrativas que roubam o nosso tempo. Então, as redes sociais, os aparelhos que nós perdemos tanto tempo olhando o Facebook e tanto outros instrumentos de fácil acesso, isso rouba o nosso tempo. Nós passamos muito tempo com o celular na mão, mandando mensagens, e precisamos reconhecer que a maioria dessas mensagens, a maior parte do nosso tempo é gasto com futilidades, com coisas que não edificam, pelo contrário, até espalhamos boatos, notícias, coisas indevidas que desagradam a Deus. E Deus está dizendo, precisamos remir o tempo que se passa na frente de uma televisão, assistindo novela, por exemplo. Eu preciso reconhecer a baixa qualidade, a péssima qualidade do que se é apresentado nessas novelas. É incrível que ainda tanta gente perca tempo na frente de um programa de um nível tão baixo como o Big Brother. E as pessoas estão aí. O tempo está passando. E aqui Deus está dizendo, não sejam loucos, não vivam como nécios, mas como sábios, porque os dias são maus. Então, o sinal é este, o amor se esfriaria de quase todos. E o esfriamento desse amor fatalmente coloca as pessoas, nos colocaria em situação de fragilidade, de abertura para que o mal aconteça, para que a iniquidade se multiplique. E essa iniquidade está entrando nos nossos lares, atingindo os casamentos, atingindo as famílias, atingindo os relacionamentos familiares, destruindo as famílias. É isso que nós vemos. As pessoas se matando, se acabando. Por quê? Porque a iniquidade se multiplica e esse amor se esfria de quase todos. É uma palavra de grande advertência para nós pararmos e considerarmos o que caminho nós queremos tomar. Quando nós perguntamos para Deus, o Senhor me criou para quê? Qual é o propósito da minha existência? Certamente a resposta de Deus é, eu não criei você para isso. Eu não criei você para maldade, para iniquidade, para destruição. Eu criei você para mim, eu criei você para o amor. A minha oração é que esta palavra cause um grande impacto no nosso coração. Um despertamento. A palavra do versículo 14 que antecede, Deus diz assim, desperta você que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E no verso 17 diz, por esta razão não vos torneis insensatos, loucos, mas procurem compreender, conhecer qual que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta, que nós vivamos na sua presença, o conheçamos e possamos ter a experiência e a realidade desse amor, o amor verdadeiro,
o amor eterno, o amor que é o próprio Deus. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Amém.